Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos a intercessão da Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo para que tenhamos um bom estudo nesta quinta-feira. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, o esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, patrono universal da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Mais um estudo do compêndio, hoje o 84º. E ainda no contexto da consciência moral, no vácuo do contexto, vem as virtudes. Então hoje, virtudes, 84º estudo. Vamos juntos? Hoje, 7 perguntas e as suas respectivas respostas. Anota aí, primeira pergunta de hoje, 377. O que é a virtude? Resposta: a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Aspas. O fim de uma vida virtuosa consiste em se tornar semelhante a Deus. Fecha aspas. São Gregório de Nissa. Há virtudes humanas e virtudes teologais que nós vamos detalhar nas próximas perguntas e respostas. Olha só, São Gregório de Nissa foi um estupendo teólogo do século IV, né? Ele ensinou isso. O fim de uma vida virtuosa consiste em se tornar semelhante a Deus, o nosso Criador. Então, virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. 378. O que são as virtudes humanas? Resposta: as virtudes humanas são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e orientam a nossa conduta em conformidade com a razão e a fé. Adquiridas e fortalecidas por meio de atos moralmente bons e repetidos, são purificadas e elevadas pela graça divina. Então essas são as virtudes humanas, perfeições habituais que regulam os nossos atos, orientam a nossa conduta sempre em conformidade com a razão e com a fé. São atos moralmente bons e repetidos. Repetidos, olha que interessante, a constância, a repetição de bons atos se tornam virtudes. De novo, a repetição de bons atos se tornam virtudes. Essas virtudes são purificadas e elevadas pela graça divina. 379. Quais são as principais virtudes humanas? São 4 aqui. Serão denominadas como virtudes cardeais, que agrupam todas as demais e que constituem os eixos da vida virtuosa. São elas: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, virtudes cardeais é o eixo da vida virtuosa. E agora as próximas 4 perguntas serão específicas para a explicação de cada virtude cardeal. Anota aí. 380. O que é a prudência? A virtude da prudência? Resposta: a prudência dispõe a razão a discernir, em cada circunstância, o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios para o pôr em prática. De novo, né? A prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhe regra e medida. Em resumo, a prudência indica a regra de cada coisa, a medida de cada coisa, ajuda o ser humano a discernir. Esta é a virtude da prudência.
discernir em cada circunstância à vista da escolha do bem. Ok? 381. O que é a justiça, a virtude da justiça? Resposta: a justiça consiste na vontade constante e firme de dar aos outros o que lhes é devido. A justiça para com Deus é chamada de virtude de religião. Então, em resumo, o que é a virtude da justiça é dar aos outros o que lhes é devido. Pense que aqui passa a linha tênue do equilíbrio. Nem mais nem menos, mas é simplesmente dar aos outros o que lhes é devido. É a virtude da justiça. 382. O que é a fortaleza, a virtude da fortaleza? Resposta: a fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa. Esta é a virtude da fortaleza. Em resumo, firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. O firme propósito de sempre procurar o que é bem mesmo diante das dificuldades caracteriza a virtude da fortaleza. E a última pergunta de hoje: o que é a temperança? É a famosa virtude moderadora, né? O que é a virtude da temperança? A temperança modera a sedução dos prazeres, garante o domínio da vontade sobre os instintos e dá capacidade de equilíbrio no uso dos bens criados. Em resumo, modera a sedução dos prazeres, garante o domínio sobre os instintos do ser humano. Nós temos essa inclinação ao mal, né, provocado pelo primeiro pecado, né? E esta virtude da temperança também nos dá capacidade de equilíbrio no uso dos bens criados. Bom, então estamos dentro do contexto da consciência moral, falando de virtudes. Interessante você perceber na próxima quinta-feira, que nós vamos falar das virtudes teologais e dons do Espírito Santo, que essas virtudes vêm do Espírito Santo, né? Claro, lembra a questão da consciência moral? Precisa-se de oração, exame de consciência, de educar a consciência, junto com a oração, a presença do Espírito Santo, que concede essas virtudes aos seres humanos. Também parte do princípio do ser humano tomar essas atitudes, querer ser uma pessoa virtuosa. É preciso querer, sim, é um dom, é uma graça, mas também passa pelo crivo do querer, o querer as virtudes. Então, quando eu quero, o Espírito Santo vem e me ajuda, me auxilia, ok? Peçamos então ao Espírito Santo o dom das virtudes humanas, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Tá bom? Muito obrigado então pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta, virtudes teologais e dons do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!